uma reclamação mesmo do torcedor de São Paulo e um questionamento que é, tudo bem, Daniel Alves foi contratado, tá bom, muita gente questiona já a qualidade do Daniel, aí já acho que é um pouco exagero, falei isso quando a gente estava hoje mais cedo na reunião. O Daniel Alves, ele mandou no jogo da ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, ele mandou no time adversário, na arbitragem, ele mandou no jogo, ele pegou o jogo e botou no bolso. A partir dali, não mais. E aí não só o Daniel Alves, o time inteiro do São Paulo mudou o comportamento, mudou tudo, enfim. Só que o que se questiona, muito torcedor questiona é, tá bom, o Diniz gosta muito do Daniel, o Daniel vai ser titular sempre, ok, mas assim, quando não jogar bem, pelo menos substitui. E isso não aconteceu em nenhum momento. Aí vem essa entrevista do Daniel, e o Daniel não é a primeira vez, né? E lá atrás, quando se falou da contratação do Diniz, já se falava da influência do Daniel Alves nisso, e eu nem acho problema isso, não. Mas parece ser uma relação muito, muito boa, óbvio, muito próxima. Só que aí, Jorge, para onde vai essa relação? Ela é muito boa, tá, mas e aí na hora ruim? Como você resolve, com essa boa relação, o que precisa ser resolvido dentro de campo? Com a mãe. E aí sim, eu acho que tem que ser apesar da relação, tipo, apesar da vacina, apesar da relação, acho que algumas coisas precisam acontecer no campo, né? Sim. Sobre o fato do Daniel dar a coletiva ontem, eu estava numa live pós-jogo, depois do 5-1, com o Mauro, com o Ricardinho, né, no YouTube da TNT Esportes, e aí eu lembro de ter dito o seguinte, caramba, tô sentindo falta de uma fala do Daniel Alves depois do que aconteceu. É a maior goleada que o São Paulo sofreu na história do Morumbi. O time acabou de sair da liderança. Então tem que aparecer um cara desse tamanho. Não é o Reinaldo que tem que falar depois do jogo. É o Daniel. Não é o torcedor que tem que ficar só na rede social espinafrando. O presidente Casares tem que chegar e tem que postar alguma coisa. E foi um silêncio à noite do jogo. E aí no dia seguinte, alguém deve ter dito pro Daniel, cara, você precisa falar. Olha o teu tamanho. Alguém deve ter dito pro presidente, só precisa tuitar alguma coisa. Ele foi lá, postou algumas linhas e tal. É o mínimo que se espera. Beleza. Aí tem o segundo ponto. Não é porque o cara... Tá vendo? Vocês queriam que o cara falasse, agora o cara falou, vocês estão metendo pau. Vamos lá, são duas coisas diferentes. Acho que ele deveria se pronunciar. E não é porque ele se pronunciou indo na linha do que eu imaginava que deveria ser feito, que eu vou concordar com tudo que ele disse. Aí nós temos um segundo passo, uma segunda análise. Vamos ver o que foi dito. Ali a gente viu uma defesa ferrenha, apaixonada até, do Fernando Diniz, e pouco se falando do momento do time. Tem uma hora que ele fala lá, eu tô sempre aqui no olho do furacão e tal. Toda vez que era perguntado sobre a queda de rendimento do São Paulo, inclusive até o Chacon fez uma pergunta nesse sentido, o Daniel escorregava. E partia sempre para essa defesa incessante do Fernando Diniz, que, sem dúvida, deve ter muitas qualidades no dia a dia. Sem dúvida é um cara que entende muito de futebol, sem dúvida é um cara que tem a simpatia de grande parte do grupo, mas o trabalho vive um momento ruim. O elenco merece críticas, o Diniz merece críticas. Também acho que o Daniel Alves não vai chegar na entrevista coletiva e vai espinafrar o chefe, ninguém vai fazer isso. Mas aí nós estamos diante do outro extremo da situação. O cara chegar na coletiva e falar que o técnico é uma bosta, isso não vai acontecer nunca, esse cara tem que ir embora, isso é uma relação extrema. O cara também chegar e disser Deus do céu e Fernando Diniz na terra, acho que há um pouco de exagero. Talvez. Por isso que eu sempre tento ver as coisas observando pela situação específica, tentar transportar para demais situações. Tudo ali é muito pontual. A situação do Daniel com o Fernando Diniz, eu não me vejo à vontade de comparar com demais situações. Pode ser que isso funcione no time A, no time B. O que eu vejo no São Paulo é que talvez essa relação tão próxima, tão afetuosa, tão intensa, esteja prejudicando, esteja cegando algumas decisões do Fernando Diniz durante os jogos. O Daniel Alves foi mal nesse jogo de quarta-feira. O Daniel Alves teve uma partida terrível, por exemplo, em Itaquera contra o Corinthians. Em outros momentos, o Daniel Alves teve justificado o pedido de sua retirada de campo, e isso não aconteceu. Isso precisa ser avaliado pelo novo comando de futebol do São Paulo. O Daniel não pode mandar em tudo, o Fernando Diniz não pode mandar em tudo, o Daniel está submetido ao Fernando Diniz, que hierarquicamente está abaixo dos seus dirigentes. Essa avaliação ela precisa ser profissional,
tanto do chefe do Diniz, quanto do Diniz, que é chefe do Daniel Alves. E na via de mão inversa também do Daniel pro Diniz. Entendo, o Daniel foi muito carinhoso, ok, é legal essa relação, mas ali, diante do microfone, com a marca do São Paulo, diante da imprensa, o Daniel Alves estava respondendo a perguntas de âmbito profissional. E se falou muito pouco do momento profissional que o São Paulo atravessa. E assim, se o Diniz prepara o jogador para a vida, para ele ser um grande amante, para ele ser um grande amor, um grande marido, o torcedor de São Paulo não quer saber se o Daniel Alves vai ser um grande marido ou um grande... não quer saber, não tá nem aí. O que o jogador vai fazer depois de sair de São Paulo ou quando acabar o jogo não compete ao torcedor de São Paulo. Ele quer o título, ele quer ganhar, ele quer que o São Paulo ganhe os jogos. Ah, mas o Diniz... Não, a gente perdeu o título, rapaziada. Mas o que eu aprendi esse ano, nossa, eu sou um homem melhor, sem sombra de dúvida. E o torcedor é um homem pior, porque tá maluco em casa. Pô, peraí, cara, que isso? O cara meteu a dessa, cara. Tô me preparando para ser um homem melhor. Não, a gente tá perdendo todos os jogos. 5-1 em casa, liderança já foi embora, mas eu tô me tornando um homem diferenciado. Pô, meu camarada, aí não se ajuda, pô. Que isso? Eu acho que também foi muito pro exagero, assim. Exato. No geral, eu acho que precisa... Eu, por exemplo, gosto muito do Tite, porque eu acho que tem aí uma influência em um monte de coisa. Não de um homem, não sei se um homem melhor, tá? Um marido melhor, um pai melhor, mas assim, de uma dedicação maior, do cara entender... Mas não tá se dedicando, Tainá. Profissionalmente, eu acho que ok. Só que eu acho que o Daniel extrapolou a coisa. Se você vê isso refletido no campo, pô, tá vendo? Caramba, o Diniz, bem que o Daniel falou esse negócio, de ser um homem melhor, de transcender, de você ser um cara mais dedicado, de você enxergar a situação. Mas você não vê isso no campo. Sim. E é uma pena porque é um discurso maravilhoso. Eu sou um dos caras que adora falar da pessoa no sentido positivo e tal, mas é questão de novo do timing, né, gente? Exatamente isso. Pô, fala isso no final, numa entrevista. Pô, o Daniel deu uma entrevista muito legal para o André Henning no ar, você pode achar no YouTube aqui também. Cara, mas não nessa... A defesa é de novo, aquela coisa, voltando ao Brad Pitt. Pô, Mauro, você tá bonito hoje, você tá parecendo o Brad Pitt, sabe? É um exagero, né? Que fica aí, a gente pega pelo exagero, né? Do grande amante, né? O Edir Amaral aqui nos comentários diz: o Jorgico quer que o Daniel Alves vá pra coletiva pra criticar o time? Não. Eu acho que só tem um ponto, tá, gente? De novo, a gente falou do exagero do Daniel Alves. Isso aqui também é um exagero, né? É a pergunta, esse comentário, enfim. Tem que encarar o problema de frente, né? Isso. E segundo que eu acho louco, e aí não é só a opinião do torcedor, ou do Edir Amaral aqui, pontualmente de um torcedor. No geral, os jogadores, técnicos várias vezes também, não gostam de críticas e acham que as críticas são pessoais. E elas muitas vezes até são, e aí que se cobre é quem faz essas críticas pessoais. Mas a gente não está fazendo crítica pessoal aqui ao Daniel Alves ou ao Fernando Diniz, é ao trabalho, ao que está acontecendo nesse momento no São Paulo. E acho, eu, como jornalista, óbvio, mas como torcedora, pô, se eu tô vendo meu time jogar mal, eu quero que o cara vá pra coletiva e ele diga. Não que ele bote a culpa no Joãozinho, no Zezinho. Que ele fale como um todo. O time tá jogando menos do que pode. A gente tem errado isso e aquilo. A gente não fez o que o técnico pediu. Ou a gente teve uma leitura equivocada do jogo. O adversário foi melhor também, né? Que não é de... Ou o adversário foi melhor, exato. Porque eu acho que, aí eu vou dizer como tudo na vida, quando a gente reconhece as coisas e entende de fato as coisas, a gente tá mais perto de mudar, de evoluir. Se a gente fica nesse, é culpa desse, é culpa daquele, não vou criticar, não. Pô, aí ninguém vai evoluir nunca. E aí, levo isso pro futebol também, né? A gente quer... Não é criticar o Diniz e dizer fora Diniz, né, Jorge, que você queria. Não é isso. E quando eu cito o presidente, é no sentido de... a diretoria, e aí teve até o momento da coletiva de ontem, do Daniel, que para mim fica muito claro que ele cita lá, ele tá querendo falar da troca de diretoria, porque ele chega a falar do Alexandre Pássaro, né, o sentimento,
muito carinhoso também se referindo ao Alexandre Pássaro, que acabou de sair. Isso também permaneceu na minha cabeça por alguns minutos depois da coletiva. O quanto essa troca de diretoria pode estar impactando também nesse momento do São Paulo. Mas quando eu falo de presidente, o presidente não vai escalar o time. É óbvio que não. Mas o presidente ele precisa avaliar constantemente o trabalho que é feito pela comissão técnica. Então o presidente precisa enxergar o departamento de futebol, o diretor executivo, tem o Muricy que acabou de chegar, enfim, uma nova diretoria, precisa avaliar o seguinte, essa relação do Diniz com o elenco, como é que ela tá? Como é que foi o episódio do Tietchan? Ele deixou algum desdobramento ou ele morreu em Bragança? Como é que é essa relação do Diniz com o Daniel Alves? Ela está trazendo algum prejuízo para as decisões? Ela está impactando negativamente nas decisões do Diniz? Ela está limitando? O Diniz se sente menos à vontade de tirar o Daniel Alves quando ele merece sair do time num jogo, ou até mesmo numa escalação de 11, pela proximidade que tem? Então é aí que entra o trabalho da diretoria. Ela não vai escalar o time, mas ela precisa estar atenta a tudo que está acontecendo. Eu acho muito legal quando rola sintonia. A gente já viu em alguns momentos ouviu áudios da beira do campo do Diniz com o Luciano, que ele é duro e ao mesmo tempo chega a ser até engraçado. E o Luciano assimila isso bem e tal, e é um negócio que funciona. Não sei se essa relação... E houve essa sintonia, né? Rolou a sintonia, foi legal. Não sei se a relação Diniz e Daniel Alves, no pé que parece estar pelas palavras do Daniel Alves, ela é tão benéfica ao elenco, ao time, como a do Diniz com o Luciano, por exemplo. Desculpa, isso é uma coisa maluca, né? E acontece no futebol e na vida, né? Pô, o que seria ótimo, a grande referência do time se dar bem com o comandante, às vezes pode ser deletério para o ambiente. E às vezes não é culpa do Daniel, não é culpa do Diniz, não é culpa da relação, é culpa dos outros, né? Que não pode ter isso aí, que não entendem. E claro, isso é uma costura, é um entendimento, é um ajuste muito delicado e é da relação humana. E, de novo, um funcionamento de um time, um resultado eficiente, um título, um campeonato, uma série de vitórias, passa por muitas questões humanas, não só do futebol, não só em componentes internos de choveu, desgaste, erro de arbitragem, um acerto de um cara que não joga tudo isso, um erro de um cara que dificilmente erra e acontece, dá errado, uma noite espetacular como foi a do Inter, um momento excelente do time do Abelão, e passa por isso também. E aí, como você vai administrar essa situação, é complexo, e a gente não tem, mesmo quem está lá dentro, por mais experiente, mais capacitado, a gente não sabe essa resposta. Então, quantas vezes a gente fala, como eu estou falando agora, e a resposta final é um não sei, o não sei tá valendo também, quem é que sabe? Mas acho que o problema é o timing, o Mauro falou e é verdade, o timing foi o problema, só isso, porque se o São Paulo estivesse vencendo e ele fala isso, não, pô, o Diniz ele eleva a gente como ser humano, não, se o São Paulo fosse líder, 7 pontos na frente, a gente ia falar, nossa, que sensacional, pô, o Diniz, cara, ele consegue... Mas a gente tem que ser resultadista aqui, não tem o que fazer. E o São Paulo perdeu a liderança, está jogando de uma forma que o torcedor está revoltado.